Boa hora a todos e a todas. Está começando o seu podcast Sem Arrodeio com Francisco. A minha entrevistada de hoje é a doutora Grazi. Doutora Grazi, a doutora é de uma família tradicional em Quixadá. Boa hora, né? Como o seu Francisco fala. Eu me chamo Graziele Holanda. Sou de Quixadá, no interior do estado. A minha família não é uma família tradicional. É uma família composta por pessoas muito simples, seu Francisco, mas muito batalhadoras, muito honestas. O meu avô, ele era agricultor. A minha avó também. Aí colocaram uma bodeguinha, foram criando as pessoas, foram criando os filhos, criando os agregados, né? E aí a gente focou nos estudos e somos o que somos hoje. Muito bom. Doutora, eu lhe pergunto, o que levou a senhora a defender a causa do autista e etc. outras? Seu Francisco, muitas pessoas me perguntam isso. E o que me levou a focar na causa autista, primeiro foi a necessidade, né? Eu já trabalho com crianças autistas há muitos anos, muito tempo antes desse boom, né, que estourou agora. Já tá com mais ou menos uns 4 anos que eu já trabalho com crianças autistas. Mas o que me fez me aperfeiçoar não só quanto ao direito, mas quanto à parte biológica mesmo, a parte de entender cientificamente o que é o autismo, foi após o diagnóstico do Davi, que ele é meu sobrinho, é sobrinho do meu esposo. E quando veio esse diagnóstico, eu comecei a procurar e entender melhor o que é o autismo, até para ajudá-lo, né? Até para nos ajudar a lidar com o autismo, que a gente sabe que não é um papel tão fácil. Só quem é família atípica sabe o que eu tô falando. E a partir de então eu comecei a entender, a focar mais na parte biológica e na parte jurídica. E quanto a isso, eu fundei um projeto que é A Informação é Libertadora. O nome do projeto é esse. Muito que bom. Eu passo nas comunidades de Fortaleza informando sobre os direitos das famílias atípicas enquanto família e enquanto criança. Boa, doutora. Doutora, eu lhe pergunto, qual a diferença de uma especialista nessa área, atuando para defender os direitos dos autistas? Nossa, a diferença é absurda, seu Francisco. Primeiro porque tudo que você é especialista, você acaba se tornando melhor naquele assunto. Eu costumo falar muito, explicar como um médico. Se você tá doente do coração, você vai procurar um cardiologista ou um neurologista, seu Francisco? Cardiologista. Você vai procurar um cardiologista. Por quê? Porque o cardiologista, ele é especialista nessa área, assim como advogado. Se você está com problema numa área previdenciária, o ideal é que você procure um advogado previdenciarista e não um criminalista, porque ele vai acabar dominando melhor o assunto do que um generalista, por exemplo. Perfeito. Doutora, o direito dos autistas no Brasil está sendo respeitado na íntegra? De forma alguma o direito. Eu não vou dizer que não está sendo respeitada de forma integral, né? Existe um respeito. O que eu vejo muito, seu Francisco, é que não há um preparo para lidar com o tanto de autistas que hoje nós temos no diagnóstico. Infelizmente. Sim. Né? Existem crianças que estão na fila do SUS há 3 anos e que não tem nem previsão de quando vai ser atendido. E eu não estou dizendo que é irregularidade ou falta de interesse do governo. Até tem. Eu acredito que tem. Eu prefiro acreditar nisso. Mas é porque não está tendo profissionais suficientemente capazes de lidar com esse número de autistas que está tendo. Então acaba com que as crianças não tenham tratamento e quando não tem tratamento não tem desenvolvimento. Inclusive, recentemente eu fui questionada por uma pessoa, ontem inclusive, em relação o porquê que tá tendo esse nível avassalador de autistas. Muitas pessoas me perguntam, inclusive o pessoal aqui... Muito penitente.
Inclusive o pessoal aqui está dizendo que é verdade. E eu costumo falar, pessoal, que o nível de diagnósticos, o número de diagnósticos atualmente se dá muito pela informação. Nós aqui somos todos adultos que estamos aqui na sala. Todo mundo conhece ou conheceu aquela criança da nossa época, quando a gente era criança, que era estranha, dita estranha. Aquela criança que era isolada, aquela criança que o pessoal chamava de... Eu não gosto muito desse termo, mas eu vou ter que falar. De mongoloide. Entende? Aquela pessoa estranha que ficava isolada. Aquelas pessoas que a gente não sabia o que era, muitas das vezes eram os autistas, que não tinham diagnóstico, sabe? Inclusive, no meu escritório, eu atendi um adulto de 44 anos, que ele descobriu recentemente que era autista, e só com 44 anos foi que ele foi entender o porquê que ele era diferente das outras crianças, sabe? Então, às vezes, eu acredito sim que tenha um aumento significativo do TEA, mas eu acredito que esse aumento maior é por conta da informação que hoje, graças a Deus, está chegando nas famílias atípicas. Boa, doutora, perfeito. Doutora, para a gente encerrar, eu gostaria de lhe fazer a seguinte pergunta. Doutora Graça, a matança das mulheres ainda continua, apesar da Lei Maria da Penha, certo? Ainda índices ainda alarmantes. Você adere isso a quê? Seu Francisco, rapidinho para a gente terminar. A questão da violência contra a mulher, ela diz respeito a diversos fatores. Se eu for contar aqui quais os fatores que eu acho, a gente vai até de madrugada. Mas eu acredito que o principal é o desrespeito com as mulheres. O respeito, ele tem que ser ensinado à criança. Principalmente quando se trata de um menino e um homem. Então, a família ela tem que intervir mais em relação à educação do homem, do menino, certo? E também na questão da independência financeira da mulher. Eu, nesses meus projetos que eu faço, bato muito na tecla que a mulher ela tem que ser independente financeiramente. A primeira independência ela é a financeira da mulher. Doutora Graça, por que você pensa isso? Porque eu acredito que quando a mulher ela é independente financeiramente, ela não vai aguentar tapa na cara. Ela não vai aguentar desaforo ou falta de respeito dentro de casa. Porque ela se sustenta e ela tem como sustentar o seu filho. Eu falo isso com propriedade. Muitas mulheres aguentam um relacionamento abusivo e tóxico porque não tem para onde ir e não tem como se manter. Não estou dizendo que esse é o único fator, seu Francisco. Quero deixar isso muito claro. Certo, doutora. Mas eu acredito que seja um dos principais. Doutora, muitíssimo obrigado. Eu fico eternamente grato pela sua vida. Eu que agradeço. Por ter aceito o meu convite, tá certo? E um feliz Dia das Mulheres para a doutora. Obrigada. E para todas as mulheres do mundo. Obrigada, okay? Pessoal. É um prazer. Muito obrigado. Muito obrigado. E assim encerramos o nosso podcast Sem Arrodeio, com a doutora Graça. Tchau.